Oi, e aí, como é que você tá? A gente já tá íntimo aqui. Vou te falar uma coisa, ignorem minha sobrancelha que tá bem marcada. Eu fiz micro na sexta e ainda tá naquele processo de cicatrização, então ela tá bem marcada, por isso que tá bem escura desse jeito, tá? Mas não tem como ignorar, né? Porque tá no meio da minha... no meio do meu rosto aqui, mas... só um adendo. O tema de hoje, ele vem sendo trabalhado aí no meu coração já tem uns 15 dias. E eu precisava trazer isso aqui pra vocês. Pra ficar até de compartilhar as minhas dores também com vocês, as minhas dificuldades, sobre as coisas que eu derramo aos pés do Senhor, sobre a forma como Ele nos responde. O tema de hoje, vocês já viram aqui abaixo, é cuidado com as boas oportunidades, as boas oportunidades. E por que eu trago isso? Faz mais ou menos um mês aí, um mês e meio, que chegou até mim uma boa oportunidade. E hoje, para quem não conhece aí a minha vida de algum tempo atrás, eu fiz transição de carreira, eu saí da CLT, vim para CNPJ. E hoje eu tenho uma flexibilidade muito maior em relação às crianças, em relação a tempo com eles, fazer outra atividade após o período de aula que eles estudam pela manhã. Então, assim, eu tenho uma flexibilidade muito grande para eles. Eu consigo assistir eles muito melhor do que eu conseguia antes, quando eu ainda estava ali na CLT. Eu tinha que cumprir uma carga horária. E apareceu uma boa oportunidade, eu cogitei, né? Fiquei muito contente, o valor financeiro era um valor bom, é um valor bom. E eu tava muito animada pra isso. Não, eu tô dentro, vou fazer. E eu comecei a ser incomodada. Porque eu não pensei no primeiro momento, eu só pensei no valor financeiro, não pensei na questão filhos, na questão tempo com eles, e tava toda empolgada. E o Espírito Santo, ele começou a me incomodar muito com isso. E essa semana, hoje é terça, semana passada, hoje é segunda, na verdade, segunda, o vídeo vai pra na terça, mas hoje é segunda. E semana passada, eu comecei a acordar de madrugada incomodada com isso. Eu não conseguia dormir só pensando nisso. E eu comecei a ficar aflita com essa decisão. E quanto mais eu orava, eu comecei a orar por isso. E quanto mais eu orava, mais o Senhor confirmava meu coração que a resposta era não. Que Ele não me queria nisso. Que eu não deveria fazer isso. E eu falava, Senhor, eu sempre peço isso. Se os meus planos estiverem alinhados com os teus, que eles se realizem, mas se os meus estiverem diferentes dos teus, que os teus se realizem, se cumpram na minha vida. E quanto mais eu orava, mais o Senhor falava não, não, não. E aquilo foi me dando uma paz tão grande, sabe? Quanto mais eu me conformava com aquele não, mais paz eu tinha. E eu decidi abrir essa história aqui pra vocês, talvez não tão rica em detalhes, né? Talvez eu traga, talvez não. Mas você já parou pra pensar nas boas oportunidades que te separam, que te afastam da tua família, que te afastam de Deus, que te fazem perder os teus filhos? Hoje eu tenho uma consciência muito grande em relação a isso, que nenhum sucesso profissional justifica o meu fracasso no lar. E eu tenho entregado as minhas decisões na mão do Senhor. Nós sabemos que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E às vezes esse matar, roubar e destruir, ele vem disfarçado de boas oportunidades. Então, muito cuidado, muito cuidado. E eu digo isso não só na área profissional, mas cuidado com os bons relacionamentos, as boas pessoas que você deixa entrar na sua casa, que você deixa participar
da criação dos seus filhos. Não se distraia. A Bíblia diz orai e vigiai. E muitas vezes nós oramos, mas não vigiamos. Então, ora e vigia o tempo todo. Porque Satanás está aí na espreita para roubar os teus filhos, para entrar na tua casa, para armar um escarcéu. Então, fica atento, presta atenção. Esteja em constante oração, ora e vigia. Para o que parece, muitas coisas que parecem ser boas ali a princípio, que elas passem pelo filtro de Deus. Senhor, o Senhor me quer nisso. Esses são os teus planos para minha vida, porque se não for eu não quero. Você já parou para perguntar isso? Para entregar os teus planos na mão do Senhor e falar: Senhor, eu quero a tua vontade. Às vezes isso é difícil, porque a vontade de Deus não é a mesma que a tua, e o Senhor, ele não tem compromisso com a tua vontade. Às vezes você vai precisar dispensar boas oportunidades. Você vai precisar dizer não enquanto você queria dizer sim. Para que os planos de Deus se cumpram sobre a sua vida. Eu contei algum tempo atrás a história de Neemias lá no meu Instagram. Quem já é do Instagram talvez tenha ouvido aí a história de Neemias. E quando Neemias entrou para reconstruir os muros de Jerusalém, o que eles faziam? Eles sabiam que eles iam enfrentar a guerra da oposição, e eles trabalhavam com a mão e eles seguravam as armas com outra mão. Então eles não vacilavam, eles estavam o tempo todo ali trabalhando e vigilante, trabalhando e vigilante. E você, se você nunca parou para pensar nisso, você vive em constante guerra. Vigia, cuidado com as oportunidades que falam não pro teu casamento, que te afastam, que te impedem de ter uma boa relação com teu marido, que fazem com que os teus filhos fiquem à mercê das coisas do mundo, das drogas, da prostituição, à mercê de pessoas mal intencionadas. Você tá numa guerra constante, então vigia. Hoje a separação, divórcio, se tornou um meio muito fácil, muito rápido de resolver os problemas, as dificuldades de dentro do casamento. Mulher, não se distraia. Nós vemos crianças sendo criadas sem referência de pai, sem referência de mãe, sem referência de casamento. E pior do que isso, quantas crianças nós vemos, nós ouvimos que são feridas física e emocionalmente por esse distanciamento dos pais. Crianças que são colocadas em risco. Crianças que vão viver sequelas para o resto da vida, sequelas emocionais, por falta de discernimento, sabedoria dos pais. O tema de hoje tá pesado. Mulher, saia desse lugar de vítima. No primeiro vídeo eu falei sobre isso. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Se coloque como restauradora do seu casamento. Homem não restaura casamento. Que parta de você
a restauração da tua família, do teu lar, na vida dos teus filhos. Eu vou abrir para vocês o que acontecia comigo. Eu sempre tive essa mentalidade de que eu ia me casar, mas se algo desse errado, eu ia separar. Eu precisava ser independente, porque eu precisava ter uma profissão, porque se tudo desse certo, tudo desse errado no meu casamento, eu tinha para onde correr, eu tinha como viver. E eu entrei no casamento com essa mentalidade. E eu já contei para vocês que só foi ladeira abaixo. E nós precisamos nós chegamos no fundo do poço como casal para entender, para eu entender que as coisas não funcionavam dessa maneira. Para eu entender que separação não era opção. A partir do momento que eu me coloquei como restauradora do meu casamento, eu pedia, Senhor, exclui essa palavra separação da minha mente, do meu coração. Hoje, eu vejo nosso casamento de forma totalmente diferente. Hoje, separação para nós não é opção. Eu nem penso mais nisso. Ah, Jéssica, mas isso pode acontecer, são duas partes, é duas pessoas. Não é opção. E a partir desse momento, a partir desse lugar que eu me coloquei, o nosso casamento virou outro. Porque eu passei a olhar nosso casamento com outros olhos. Eu passei a olhar minha família com outros olhos. Saia desse lugar de vítima. Saia desse lugar de apontar o dedo pro teu marido. De orar, Senhor, muda o meu marido porque ele faz isso e aquilo. Talvez o Senhor tenha te trazido até aqui, nesse vídeo, para te dizer que Ele não quer trabalhar no seu marido, mas Ele quer trabalhar em você. Se você for homem, talvez Ele não queira trabalhar na sua mulher, mas Ele queira trabalhar em você. A restauração que vai acontecer no teu casamento, no teu lar, vai começar por você. Pare de apontar o defeito do outro. Se ponha você na posição de restaurador. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu seja? Porque eu não sei, me ensina. Tenha humildade. Se relacione com o Senhor de forma humilde. Peça ao Senhor um coração manso e humilde. Porque quem se acha bom demais, quem não consegue enxergar os próprios defeitos, não tem como mudar. Às vezes você vai precisar ceder, mesmo sem estar errado. Ainda que você ache que esteja com a razão, ainda que você de fato esteja com a razão, você vai precisar ceder, você vai moer o seu ego, o seu orgulho, para que haja transformação ali dentro do teu casamento, para que o Senhor comece a movimentar vocês dois. Comece a criar referência de casamento para os teus filhos. Talvez você não tenha tido referência de casamento. Talvez você seja filho de pais separados. Não teve referência de pai, não teve referência de mãe. Mas seja você referência na vida dos seus filhos. Que seja o seu casamento que sirva de referência para os seus filhos. Ou os seus filhos vão buscar lá na rua referência de casamento. E a gente vê muita referência aí. Muita coisa que tem levado para o mal. Que os nossos filhos têm aprendido lá fora por falta de ensino aqui dentro de casa. Muitas amizades que têm ensinado coisas erradas, porque os pais não estão dispostos a ensinar. Cuidado com as amizades, cuidado com as boas oportunidades. Todas as vezes que aparecer uma boa oportunidade para você,
Pergunte ao Senhor, ainda que você ache que é bom, o Senhor me quer nisso? Esses são os seus planos para minha vida? E se não for, se a resposta for não, seja paciente. Espere no Senhor. Não se distraia. Não se distraia. Não esqueça que você está numa guerra constante. Ora e vigia. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Beijo.